Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios falando sobre a vanguarda europeia. O que vem a ser a vanguarda europeia, né? Na aula anterior eu expliquei que vanguarda europeia era, na verdade, um movimento literário que trazia dentro de si outros movimentos menores e todos eles com o intuito de promover uma espécie de uma nova arte, um novo modelo de fazer arte. Não é à toa que vanguarda europeia ela vem juntamente com aquilo que a gente vai chamar de período de transição, que é o pré-modernismo. Tudo isso já foi explicado na aula anterior. E embora hoje seja dia de fazermos a nossa correção ao vivo, por meio de videoconferência, devido a problemas familiares eu não vou conseguir estar com vocês em tempo real. Então, para que não percam a aula, essa aula está sendo gravada, como vocês podem ver, para que a gente faça a correção dos exercícios juntos, ok? Nós estamos falando do capítulo 14, quando a gente fala sobre o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. 3 movimentos que foram propostos por aquilo que a gente chama de vanguardas europeias. Eram grupos de artistas que estavam à frente de toda a arte produzida naquele recorte temporal, e essas vanguardas, elas tinham propostas específicas, diferenciadas umas das outras. Por exemplo, o cubismo, ele trabalhava com as formas geométricas, e ele tinha por objetivo mostrar a mesma face de um único objeto. Imagine, por exemplo, que fosse trabalhar com triângulos. O objetivo do cubismo era mostrar para a sociedade várias possibilidades de se enxergar um mesmo triângulo. Então, o cubismo tem esse nome porque usava muitas formas geométricas mesmo. Nós temos como uma representante brasileira a Tarsila do Amaral, muito interessante, e um dos fundadores do cubismo, se não o fundador do cubismo, a gente pode chamar que é o Pablo Picasso, ok? É um quadro extremamente abstrato, é uma pintura extremamente abstrata. Depois do cubismo, nós temos aquilo que a gente vai chamar de dadaísmo, o nome mesmo significa nada. E o que é o dadaísmo? O dadaísmo é, na verdade, um movimento mais radical de todos da vanguarda europeia. Por que ele é radical nesse ponto? Porque ele é o louco do pedaço. O objetivo do dadaísmo é desvirtuar tudo. E assim, é mudar todas as formas de enxergar a arte, de fazer a arte, de viver a vida. É isso que o dadaísmo vai propor. O dadaísmo é o louco do pedaço. É tão louco que tem um poema do dadaísmo que ensina a fazer poesia. Como que é? Você recorta várias palavras de várias revistas aleatórias, joga dentro de um saco e as palavras que você forem retirando cola numa folha, aquilo virou poesia. Propostas assim era o que o dadaísmo vinha propor lá junto com a vanguarda europeia. E em concomitância nós tínhamos também o surrealismo. O que era o surrealismo? Ele trazia questões do inconsciente. Ela que era aquele movimento da vanguarda europeia que tinha por objetivo evocar os telespectadores, para que eles pudessem pensar, repensar a maneira deles de enxergar a vida. E como que o surrealismo vai propor isso? Como a gente está falando de um período de transição literária, movimentos anteriores servem como gatilhos para movimentos novos. Então, o surrealismo, ele baseia-se, por exemplo, em teorias cientificistas da psicanálise, como, por exemplo, a teoria do inconsciente, adotada por Freud, a análise dos sonhos, a análise e interpretação dos sonhos, análise pessoal. Então, o surrealismo, ele vai fazer essas apresentações usando formas, às vezes geométricas também, nem sempre, mas vai ter situações em que as formas geométricas vão aparecer no surrealismo, só que com que objetivo? Evocando os observadores a olhar para si, a olhar para a obra e enxergar nela um significado que vá além daquele que pode ser visto a olho nu. Na apostila de vocês, por exemplo, na página 551, nós temos a fachada do museu. O museu chama Salvador Dalí.
E aí, na fachada do museu, é decorado com vários ovos, como se fossem ovos de ave mesmo, sabe? Assim, de uma galinha, sei lá. E aí, são formas que no dia a dia ela tem um significado. Mas são formas que estão decorando o museu. Com que objetivo? Evocar as pessoas que forem lá a observar e enxergar novas possibilidades. A consultar o seu inconsciente e buscar novas significações. Surrealismo a gente pode chamar de o movimento da ressignificação, né? Ele tira a forma para que uma nova forma assuma, ou um novo contexto, um novo sentido, tá bom? Resumindo tudo, a aula já foi dada, nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios. A número 1 pergunta assim: indique os fundamentos e as características da vanguarda europeia, denominada cubismo. Acabei de explicar o que o cubismo buscava. Bom, o cubismo ele busca uma maneira diferente de ver o mundo. Uma maneira que rejeita as formas convencionais da arte. No cubismo, por exemplo, não tem aquela coisa de olho no lugar do olho, boca no lugar da boca, nariz, não tem. O cubismo é tudo fora de forma mesmo. E essa espécie de quase que bagunça, essa abstração toda, é para provocar os telespectadores, os observadores, para que eles possam ali ver formas diferentes. O cubismo usa muito das formas geométricas porque essa ferramenta serve como base para eles mostrarem pontos de vista diferentes. Exemplo, a xícara é redonda. O que o cubismo vai fazer? Ele vai usar o círculo para desenhar várias possibilidades, vai estampar na tela vários círculos que se encontram, que se desencontram e tal, para que o observador da arte, ele possa refletir um pouco. É isso que o cubismo faz. Então, ele tira as coisas de sua forma natural para que elas assumam uma forma nova, só que assim, são olhares diferentes e pronto, acabou. Ele é mais raso. Ele é parecido com o surrealismo, só que ele é muito abstrato. E não tem uma provocação, ele não provoca o leitor. É só assim, nossa, que interessante, um monte de triângulo. Cubismo, ok? Então, o cubismo, ele busca uma maneira de ver o mundo que rejeita as formas convencionais. Então, ele quer uma maneira inovadora. É a número 1. Número 2. Esclareça por que é possível afirmar que o dadaísmo foi o mais radical dos movimentos da vanguarda na Europa no início do século XX. Por que o dadaísmo é considerado como o mais radical? Porque ele tinha a intenção de destruir a arte tradicional, toda a arte tradicional. O dadaísmo que queria isso, destruir toda e qualquer arte convencional e tradicional que já existia na época. E aí, além disso, ele queria também acabar com todos os valores burgueses que estavam em ascensão naquele momento. E eu consegui? Sabemos que não. Mas a fome, o desejo do dadaísmo era tão grande, eram tão intensos, esse desejo, essa ânsia de corromper, de mudar a arte, que foi agindo, metendo o pé pelas mãos e atropelando todas as coisas e perdendo credibilidade. Óbvio que foi caminhando para o lado da loucura, praticamente, né? Muitos adeptos ao dadaísmo abriram mão do movimento, saíram, porque, não, pera, é muito delírio. Não tem nenhuma razão, não tem nenhum sentido para permanecer assim. Então, o dadaísmo, ele é considerado mais radical porque, além de querer exterminar com toda e qualquer arte tradicional, ele também queria exterminar ferro e fogo os valores burgueses em ascensão na época, ok? Tem vários outros motivos, é porque ele era loucão mesmo. Mas tá aí um resumítio. Número 3. Estabeleça a ligação entre vanguarda surrealista e as teorias de Freud. O que a vanguarda surrealista tinha em relação com as teorias de Freud? Bom, a vanguarda surrealista, assim como a teoria da psicanálise,
Ambas abordagens trabalhavam com as questões do inconsciente e trabalhavam também com as questões da análise e da interpretação dos sonhos. Então, o surrealismo baseou-se nas teorias psicanalistas para promover a sua arte, trabalhando aquele campo que até então estava inexplorado, que é o campo do inconsciente. É essa a relação que existe entre a vanguarda surrealista e a psicanálise. Ambos os casos trabalham o inconsciente e a análise e interpretação dos sonhos. Ok? E com base nesse trabalho todo, quando se fala em trabalhar inconsciente e analisar sonhos e interpretá-los, o que a psicanálise promove e a vanguarda surrealista vai promover também? A busca de uma ressignificação, de uma compreensão do que está acontecendo dentro de cada um de nós. E com base nessa compreensão, possamos reformular nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar e nossa maneira de enxergar a vida e as coisas ao nosso redor. São essas as relações entre surrealismo, vanguarda surrealista e psicanálise do início do século XX. Ok? Ótimo. Aí a número 4, nós precisamos observar esse quadro de Picasso, que chama Demoiselles, e aí pergunta. Outra característica que eu não posso esquecer do surrealismo e da psicanálise, outra relação é a associação livre. O surrealismo usa isso. A associação livre, se o cara vai pintar um quadro e ele é do movimento surrealista, ele faz uma associação completamente livre, ele não projeta o quadro na sua mente, ele deixa fluir, só vai fluindo e pronto, acabou, ok? Assim como acontece um processo de análise quando a pessoa vai pela via freudiana. Ela chega no consultório com sua analista e ela fala o que lhe vem à mente e isso constrói uma análise, uma ressignificação. Então, nós já vimos o quadro da número 4 do Picasso e a pergunta é: o quadro Les Demoiselles, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. Picasso, ele quer desconstruir esse padrão europeu de beleza, de que todas as coisas têm que ser certinha, cada um no seu lugar, o corpo tem uma medida. Não tem. Se a gente analisar a obra do Picasso, os corpos, né, eles estão deformados, por assim dizer. Os olhos, as orelhas, a boca, tudo está deformado e é proposital. É para mostrar que em meio à deformação ainda existe ser humano. Não existe um protocolo que a gente tem que seguir, um padrão de beleza que, se não obedecido, a pessoa não pode ser inserida na sociedade. É uma das propostas de Picasso e ele trabalha isso fazendo essas pinturas irregulares, deformando os corpos para que o padrão de beleza da época seja destruído. Ok? Uma revolução muito interessante, porque a gente está falando de um quadro de 1907. Se hoje os padrões de beleza ainda pegam pesado, ainda cobram tanto da sociedade, imaginem como era no ano de 1907, 1900 e um pouquinho. Pesado o rolê. Então, número 4, a resposta correta é a letra A de Amora. 5. No começo do século XX, na Europa, o dadaísmo foi um movimento que pretendia deixar claro ao público que todos os valores estabelecidos, estéticos e morais, haviam perdido seu significado em decorrência da Primeira Guerra Mundial, segundo Jameson, 1996. Então, isso é uma afirmação que foi dita por uma pessoa. E aí, a pergunta é, a opção: selecione as características e as ações que mais se aproximam das propostas pelo movimento e marque a resposta correta. De todas as opções, a letra A diz assim, atitudes que se contrapunham aos padrões tradicionais da vida e da arte.
uma fuga do racional, opção pelo acaso, automatismo psíquico, eventos e reuniões excêntricos de artistas, poetas e músicos. Essa opção é a que melhor descreve o movimento do dadaísmo, que é esse movimento da loucura mesmo, não levava em consideração nada da realidade, vivia num universo completamente paralelo, tá bom? Então, a resposta correta da número 5 é a letra A, de Amora também. Eu não tô sem criatividade hoje. 6. Exercícios contextualizados. Era um cavalo todo feito em lavas, recoberto de brasas e de espinhos. Pelas tardes amenas ele vinha e lia o mesmo livro que eu folheava. Depois lambia a página e apagava. A memória dos versos mais doloridos, então a escuridão cobriu o livro e o cavalo de fogo se encantava. Bem se sabia que ele ainda ardia na salsugem do livro substido e transformado em vagas sublevadas. Bem se sabia, o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado, em que o incubo cavalo se nutria. Então, essa obra é de Jorge de Lima, ok? E aí, depois do poema, nós temos um quadro de Salvador Dalí, que ele coloca girafas em chama. Com base nisso, a pergunta: em termos estéticos e de conteúdo, o poema e a pintura vinculam-se a que movimento de vanguarda artística? Tanto o poema quanto o quadro, eles vinculam-se a um movimento do surrealismo. Quando usa, por exemplo, o cavalo de fogo no poema e as girafas em fogo na tela, nós vemos ali, nesses dois símbolos, né? Toda uma representação que faz com que o leitor e o observador do quadro venha a pensar e refletir sobre as questões da vida. Quando diz, por exemplo, bem sabia que ele ardia na salsugem do livro subsistido e transformados em vagas sublevadas. Bem se sabia, o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado, em que o incubo cavalo se nutria. Então, na verdade, tem toda uma representação, toda uma significação presente nesse poema. Quando fala do cavalo em chamas, é, na verdade, o próprio inconsciente, é o próprio interior do eu lírico. Quando a gente observa a tela e vê as girafas em chama, e a gente vê, não sei se é um adulto e uma criança, ou se são duas crianças a observar isso, é uma tela que nos prende a atenção, nos chama, e ambas as obras representam ali uma agonia que Freud vai chamar de a dor de existir. O que vem a ser essa dor de existir? É a que todos nós, seres humanos, temos em vários momentos na vida. São as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios, as dificuldades que enfrentamos, as nossas crises, enfim. Ser humano dói, existir dói. E nós chamamos isso, na psicanálise, de a dor de existir. Não que não seja boa a vida é ótima, só que existir dói. Porque nós somos imperfeitos, então temos que lidar com as dificuldades que a vida nos impõe. Ok? Resposta correta da número 6, letra B, surrealismo. Trabalha aspectos do inconsciente, trabalha aspectos de análise, de interpretação, então, por aí vai. 7. O quadro Les Demoiselles, do pintor espanhol Pablo Picasso, é uma peça representativa de um movimento da vanguarda do século XIX, que retratava o espaço por diversos ângulos ao mesmo tempo, minimizando a necessidade de representação fiel da realidade, cujas palavras dispostas de forma simultânea visam a retratação de uma imagem. A vanguarda de que falamos é o cubismo. Lembra, gente, que Pablo Picasso é o maior representante do cubismo? Então, essa questão é aquela que você não pode zerar no vestibular, porque você sabe que um dos fundadores do cubismo, o mais importante, é Pablito Picassito. Ok?
Número 7, letra D de Pablo Picasso. 8. Temos esse quadro de Picasso que chama Guernica, e ele diz assim: o pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo painel ideográfico, tem toda uma idealização de fundo ali, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Esse pano de fundo escurecido e essa coisa monocromática faz com que o espectador ele se confronte com a arte. É como se ela estivesse em 6D, sabe? Na frente dele, na cara dele, quase que palpável. Ele toca na cena, mais que sente e vivencia. Ele toca, ele encosta, ele interage com a cena. Característica de Pablo Picasso. Essa tela é uma tela muito interessante, ela aparece muito nos vestibulares, ela aparece muito no Enem. E ela tem toda uma crítica, uma denúncia nela, né? Tá denunciando um ataque aéreo sofrido. Então a gente vê ali as pessoas, os animais, tudo ao redor sofrendo a agonia desse ataque aéreo. E que interessante, valorizando as formas. Tudo tá deformado, tem formas geométricas, se a gente parar para analisar. Tudo muito característico de Pablo Picasso. Então, essa tela é uma tela que representa muito bem os preceitos de Picasso e os preceitos daquilo que a gente chama de cubismo, tá bom? Resposta correta dá 8, letra A de Amora. 9. O autor da tira utilizou os princípios de decomposição de um conhecido movimento artístico para representar a necessidade de um mesmo observador aprender a considerar, simultaneamente, diferentes pontos de vista. A tirinha diz: tudo começou quando Calvin participou de um pequeno debate com seu pai. Logo, Calvin podia ver os dois lados da questão. Então, o pobre Calvin começou a ver os dois lados de tudo. O tradicional único ponto de vista foi abandonado. A perspectiva foi fraturada. Das obras reproduzidas, todas de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso, aquela em cuja composição foi adotada um procedimento semelhante, aquela que dá para ver de duas formas diferentes, qual seria? É a letra E de escola. Sabe por quê? A formação dela é tão interessante que se você virar a apostila de cabeça para baixo, se você olhar de um modo normal, você vê como se fosse uma pessoa. Se você vira a apostila de cabeça para baixo, você vê uma outra pessoa, entende? Então, é um quadro que ele tem essa movimentação. Ele apresenta pontos, ele apresenta assim, visões diferenciadas. Dá também para imaginar que são pessoas se beijando. Dá para imaginar várias coisas. Dá para imaginar que é o perfil de duas pessoas diferentes. Então, é a obra da letra E de escola. Número 10. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos díspares, diferentes, observada na imagem do homem no espelho. Nós vemos um homem no espelho e os elementos que a gente tem são díspares. Ele está de frente para o espelho e o que está aparecendo reproduzido?
a cabeça dele. Não era para ser assim. Mas é uma proposta surrealista. Está evocando o leitor, o observador, o espectador a observar de várias formas a existência. Como que a pessoa, ela está de frente para o espelho e ela não vê sua própria face, e sim o verso dela, as costas, a nuca? Como assim? O que essa tela quer mostrar pra gente? Quais são as impressões que ela nos passa? Quais são as provocações que ela nos promove? Importante analisar. Então, número 10, a resposta correta é a letra 10. Letra 10. Arthur vai me criticar. É a letra A de Arthur que vai me criticar. Porque eu falei letra 10. Tá bom. Exercícios de aprofundamento. Nascida em Barcelona, em 1893, foi um dos nomes mais conhecidos da pintura moderna da Espanha. Sua obra é composta por uma linguagem própria e integrada a outras disciplinas plásticas: gravura, cenografia, cerâmica, escultura e tapeçaria. Durante o período da Guerra Civil Espanhola, pintou obras como Natureza Morta, com Sapato Velho, apresentada a seguir. De quem nós estamos falando? Do Joan Miró? Letra A de Arthur vai me criticar? 12. Sobre a exposição de Anita Malfatti em 1917, que muito influenciaria a Semana da Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação? Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Vocês imaginam Monteiro Lobato postando isso no Diário de São Paulo? Postando não, né? Divulgando isso no Diário de São Paulo. É como se ele dissesse assim, tem duas formas de artistas, os que sabem fazer arte e os loucos, tipo Anita Malfatti. Tadinha de Anita, sofreu tanto. Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo? De todas as obras presentes aqui, a de Anita Malfatti, que representa esse comentário hostil e altamente destrutivo de Monteiro Lobato, a letra E de escola, quando a Anita pinta a tela que se chama A Boba, e ela deforma a mulher. E ela usa características do cubismo, o fundo, o monocromático, a deformação do corpo, do rosto, né? Para mostrar assim que precisa haver uma desconstrução desse ideal de beleza, desse ideal intitulado há tanto tempo e que as pessoas permanecem adotando, enfim. Monteiro Lobato, eu já disse para vocês, é um autocrítico da Semana da Arte Moderna, do que precedeu a esse movimento. Então, falando sobre Anita Malfatti, especialmente Monteiro Lobato, tem uma parte muito significativa, uma contribuição muito negativa, que chama muito a atenção. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso muito em breve, tá bom? Então, a resposta da número 12 é a letra E de escola, e terminamos hoje a nossa primeira parte da vanguarda europeia. Semana que vem começaremos uma parte nova. Espero que todos consigam fazer suas correções. Agradeço pela compreensão. Desculpo novamente por não poder fazer essa aula online com vocês. E quaisquer dúvidas, vocês sabem como e onde me encontrar. Tá bom? Beijos de luz. Amo tanto cada um. Tchau, tchau.